Que tal a gente fazer uma viagem junto com 3 personalidades que marcaram a história do mundo? Sim, 3 exploradores que vão mudar o pensamento mundial, que vão alterar a rota das concepções a respeito dos transportes, do mundo, das distâncias, enfim, até mesmo da concepção sobre como é o planeta, como é o tal do globo. Eu começaria pedindo a você para caminhar ao lado de Marco Polo. Você já deve ter ouvido falar muito a respeito dele. Marco Polo é aquele controverso viajante que foi envolvido num halo de lenda, mito, contos, alguns dos quais acreditavam que ele era um grande mentiroso, um grande contador de histórias. Mas imagine um homem desse, por volta de 1271, apenas aos 17 anos de idade, utilizando-se de uma rota chamada Rota da Seda. Os números são impressionantes porque fala-se que ele, com sua família, teria migrado cerca de 24.000 quilômetros, entrando em contato com os mais diversos povos. Teria sido ele que teria descoberto o macarrão chinês e trazido o macarrão chinês para as Itálias. E também os seus contos teriam feito com que genoveses, venezianos, florentinos, italianos em geral, entrassem em contato com as notícias a respeito de produtos especiais, as chamadas especiarias, cravo, canela, gengibre, noz moscada, pimenta do reino. O fato é que esse tal de Marco Polo teria se envolvido numa guerra em Gênova e teria sido preso. E conta-se que na prisão, um homem chamado Rustichello teria transcrito para o papel os seus contos. Contos, às vezes, exagerados, que falavam de pessoas sem cabeça e seres bizarros que ele teria visto no mundo oriental. Sabe-se que o Oriente e o Ocidente, até então, eram mundos separados. Havia uma ruptura. No entretanto, muitos peregrinos traziam notícias semelhantes, despertando cada vez mais a curiosidade, principalmente de comerciantes. E os interesses comerciais, inevitavelmente, patrocinariam outras tantas viagens. Além dele, nós precisamos nos recordar que um outro genovês, um homem chamado Cristóvão Colombo, ele vai fazer estudos a respeito de um mapa de Ptolomeu, que já apontava a ideia da possível esfericidade da Terra. Sim, Cristóvão Colombo, ele foi abrigando a ideia de que ele poderia contornar o planeta. A grande moda da época era tentar encontrar uma nova rota marítima para as Índias, porque aqueles italianos passaram a monopolizar o comércio das especiarias em Calicut, nas Índias, através do Mediterrâneo. Colombo, que é um indivíduo financista interessado em amealhar grandes lucros, teria oferecido seus serviços ao rei Dom Manuel de Portugal, mas ao mesmo tempo teria sido recusado. Cogita-se que o rei Dom Manuel e alguns navegadores da época de grande conhecimento já estudavam a forma de contornar o périplo africano e encontrar uma nova rota para as Índias. Colombo, decepcionado, vai em busca do rei Dom Fernando de Aragão e da rainha Isabel de Castela. As más línguas históricas chegam a falar até de sedução da rainha de Castela para que ele pudesse convencer Dom Fernando a uma empreitada com 3 caravelas, Santa Maria, Pinta e Nina, a fim de que ele pudesse dar curso à sua ideia, navegar na direção oeste. Mas Calicut estava para a direção leste. É porque Colombo realmente acreditava ser possível chegar nas Índias, por sua região traseira. O fato é que ele esbarrou num continente, pensando ter chegado às Índias, dando nome de índios àqueles habitantes, e somente anos mais tarde, Américo Vespúcio teria descoberto que em 1492, aquele navegador encontrou, na verdade, um outro continente. Em homenagem ao tal do Américo Vespúcio, esse continente seria chamado de América. O fato é que a descoberta da América deu curso
a exploração mercantilista do chamado Novo Mundo e abriu caminho para que a exploração plena não fosse mais o Mediterrâneo, e sim o Oceano Atlântico. O eixo do mundo de navegação, o que vai levar a disputas acirradas entre Portugal e Espanha, por meio de um tratado chamado Tratado de Tordesilhas de 1494, procurando delimitar rotas marítimas entre as duas nações da Península Ibérica. Lusitanos e espanhóis vão à mesa de negociação, sofrendo inclusive a possibilidade de um conflito bélico, porque Portugal exigiu contar 370 léguas a partir de Cabo Verde, e não somente 100 léguas, como queria o conselho do Papa Alexandre VI, tendencioso aos espanhóis. Além de Cristóvão Colombo, e ainda impelidos pela necessidade de chegar às Índias, nós precisamos citar um navegador impressionante chamado Fernão de Magalhães. Fernão de Magalhães, em pleno século XVI, fará uma viagem entre 1519 e 1522, uma viagem que custará a sua própria vida, inicialmente sob o interesse de favorecer os espanhóis de Aragão, de Castela, com o objetivo de controlar as especiarias das Ilhas Molucas. Ele elabora o plano de circunnavegação. Foi a primeira viagem de circunnavegação da história que provará a esfericidade da Terra, a ideia de que a Terra não era plana, porque esse era um conhecimento corrente da época, e até hoje nós nos esbarramos por aí com alguns terraplanistas, mas o fato é que ele vai girar o planeta para provar a circunnavegação, ao mesmo tempo para devassar novos territórios que pudessem oferecer produtos atrativos no mercado internacional. Numa determinada batalha, fruto da exploração dessas mesmas ilhas, ele vem a falecer, e os navegadores ou co-navegadores, como Juan, vai liderar novas expedições até completar finalmente a saga da circunnavegação. Esses três navegadores, eles vão conseguir, com seus empreendimentos náuticos, mudar o pensamento corrente e a mentalidade ainda medieval dos europeus, cuja mentalidade ainda era bastante feudal, já que o eixo não é mais o Mediterrâneo e sim o Atlântico, já que a Terra não é mais plana e sim redonda. Isso muda bastante a concepção, a psicologia e o comportamento das criaturas humanas daquela época, sendo herança de conhecimento cultural para os nossos dias. Se você está curtindo os nossos vídeos, você precisa se inscrever exatamente para ter acesso a essas inúmeras informações que nós estamos passando para você, para que você possa ampliar o seu repertório de conhecimento humano, de conhecimento histórico. Não deixe de conferir a nossa plataforma. A plataforma do FB Online é a mais completa plataforma existente em termos de conhecimento das mais múltiplas disciplinas que vão garantir o seu acesso ao vestibular, a sua vitória no vestibular e a sua entrada na universidade. Você também precisa conferir um outro Fala Mestre em que a gente aborda a vida de Hitler e sua relação com o ocultismo, o misticismo e o esoterismo como base da mentalidade nazista. Fique atento!